preciso falar com você que está querendo fazer um projeto novo e quer desistir. Eu tô falando para você, mas é para mim. Deus falou comigo muito forte agora. Eu tinha um monte de coisa para fazer e eu tava me enganando, protelando muitos projetos que Deus colocou no meu coração. Por medo, né? Medo, gente. Tem medo? Você tem medo de quê? Você tem medo de dar certo ou você tem medo de dar errado? Ou você tem medo de ser julgado? Então, o que eu fiz? Eu tava orando, eu falava, Deus, eu preciso dar esse passo, preciso dar esse passo, preciso dar esse passo. E aí eu parei tudo agora, eu falei, tá, Deus, tá. Eu vou fazer, não sei o que vai ser, mas eu vou dar o primeiro passo. Sabe aquele passo que você nem sabe como é que vai ser? Você só dá o primeiro? E aí eu mandei as mensagens, eu falei, tá bom, vai. Depois eu vou ver. Porque se eu tivesse tudo no controle, não seria Deus. Pegou a mensagem? E aí eu falei, tá, Deus, confirma no meu coração, porque eu não gosto dessa história de abrir a Bíblia e fazer igual um guia, né? Um mapa astral, sei lá. Mas eu tava desesperada. E eu precisava disso. E daí eu assim, tá bom, Deus, tá. Eu quero só uma palavrinha, uma confirmação. E aí, onde é que eu abri? Adivinha? A minha Bíblia é da NTLH, aquela linguagem a nível de segundo grau, bem explicadinha. Eu abri em Neemias, bem no capítulo 4, 3 e 4. E diz assim, e aí eu vou falar para você essa palavra porque você duvido que não tem algum momento que Deus mandou você fazer alguma coisa e você está enrolando, fingindo que não é com você, disfarçando, sabe aquela disfarce assim? Ai, eu sei, não, mas não é de Deus, não deve ser de Deus. Aí no outro dia vem aquela coisa de novo, forte, assim, vai fazer isso. Aí fala, não é de Deus, não, isso aqui é coisa da minha cabeça. Aí você vai de novo. E aí fica. Aí agora eu pego isso aqui. Neemias, ele era o copeiro do rei. E ele foi compelido de tanta compaixão e paixão e sofrimento por Jerusalém estar tão destruída. E aquela época eles já não eram mais um povo cativo, já tinham sido liberado, fazia mais de 30 anos, se não me engano, o cativeiro da Babilônia. Na época, quem voltou estava lá entre os escombros, lá e é muito saqueada a cidade, não tinha muralha, as muralhas foram derrubadas, né? E ficaram 70 anos no cativeiro. E quando foram libertos, quem voltou, voltou. Quem já morava ali, no caso do Neemias, ele já estava lá em Suzana, terra lá da Esther, ele morou naquela época ali, não exatamente na mesma ali, quer dizer, eu acho que sim. Enfim, não é o caso agora aqui. O que interessa é que ele já era liberto, mas ele era copeiro do rei e já tinha um sonho de voltar para Jerusalém, mas não. Sabe aquela história assim? Você já nasceu no cativeiro, mas você já está prosperando no cativeiro, você não precisa voltar. Só que ele tinha essa vontade de voltar. Ele saiu da cidade. Ele tinha um sonho daquela cidade. Ele não era morador, mas ele era da origem dali, entende? Então, ele pediu para o rei percebeu que ele estava muito triste, ele pediu e Deus deu o favor de liberar ele com recursos, tudo para ir construir a Jerusalém. E ele era copeiro, ele não era pedreiro, engenheiro, ele não tinha uma empreiteira, ele só tinha fé e muita vontade de reconstruir a cidade de a Jerusalém, que era naquela época de Deus, a terra prometida de Deus. Enfim, tudo isso. E aí ele estava lá na construção, ele começou a construir, enfrentou um monte de inimigos, e aí existe a parte que eles já estão construindo, e o inimigo fica tentando incomodar. Esse povo que estava tentando incomodar, o nome que vem mais na Bíblia aqui é o Sambalat e Tobias, que eram povos, e outros povos da Arábia, Amon, enfim. Sempre tem alguém para incomodar. Quando você quer agir a favor do que Deus botou no teu coração. Deus botou no coração. O foco aqui é Deus colocou no coração de Neemias uma vontade louca de fazer alguma coisa pela igreja de Deus, pela
cidade santa, pela promessa que Deus tinha no povo de Israel, de Jerusalém. E aí, ele foi sem saber o que ia acontecer. Chegou lá, ele se juntou com o pessoal, o povo comprou a ideia, começaram a construir. Mas ninguém era soldado, nunca foram, né? O povo de Jerusalém, eles nunca foram guerreiros, eles sempre foram camponeses, o povo normal. E aí, vamos ler o 4 aqui. Quando Sambalat, que é um inimigo ali, que não queria que acontecesse, soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Neemias falando. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifícios poderão acabar com o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-lo. Olha a situação de escárnio, né? De tirar sarro mesmo do teu sonho. Aí Neemias fala: o nosso Deus escuta como... Ele orou para Deus. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueça de seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Eles continuaram animados mesmo com palavras contrárias. Você não pode desanimar. Você vai ficar parado um pouco, mas você levanta e foca na palavra que Deus deu para você. Aí olha que as ferramentas que Deus deu, que a gente pode pegar para nós hoje, sobre o que Neemias precisou fazer para continuar no propósito, tá? Sambalat, Tobias e os povos da Arábia, Amon, Asdob, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos construindo e continuando trabalhando na reconstrução das muralhas de Jerusalém, e as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Sim, quando você vai ter um projeto, vai fazer alguma coisa, você decidiu ir numa igreja, você decidiu abençoar alguém, você decidiu se unir, alguma coisa que vai acontecer para Deus, pode vigia, que vai vir algum levante. E ele não perdura, você tem que persistir, porque quem ganha é quem está do lado de Deus. O inimigo, ele acha que ele está ganhando por um tempo. Aí você resiste e ele vai embora, entendeu? Você não sabe todos os planos. E Neemias não tinha a garantia que todo mundo ia continuar com ele, que o povo ia se dissipar, ia desistir, porque ele não era ninguém com autoridade. Ele só tinha o aval do rei, saiu de lá e veio para cá e trouxe recursos, mas ele não tinha mais nada. E só com recursos você não consegue construir nada. Você precisa do povo, você precisa da equipe, você precisa do corpo. Então, Neemias continua. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia contra eles dia e noite. Então a gente não pode descansar. Relaxar e parar de orar. Eu tô falando para vocês, mas é para mim. Eu tô falando que Deus falou comigo agora. Eu tô só compartilhando uma lapada de fé que Deus me deu. Eu vou pular alguns trechos porque eu vou frisar os mais importantes aqui. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram para nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então sempre vai vir alguém e fala: amiga, não desista, amiga, não baixa a poeira por causa disso, não vai perder a tua esperança. Sempre tem alguém que levanta. Fica atento que Deus vai trazer pessoas para te exortar, para te animar. Não tenham medo dos nossos inimigos. Porque Neemias viu a preocupação do povo
E por isso ele disse ao povo: não tenha medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Lembrei daquele Salmos. Trago à memória aquilo que me dá esperança. É nessa hora. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto que eles estavam planejando e compreenderam. Olha isso aqui. O inimigo viu que o plano foi frustrado. Compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Vai chegar uma hora, se você não desistir, que o inimigo vai falar: vixe, ela tá com Deus mesmo e Deus está atrapalhando tudo. Eu vou recuar. Resista. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Exatamente isso aqui na prática nós estamos vendo isso. Ok? Ok, Amanda, ok. Vamos lá. E aí o que ele instruiu o povo? Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Quais são as armas? Agora a gente vai ver. A arma que ele manda carregar remete à armadura de Deus, hoje para nós, lá em Efésios, porque aqui não existia o livro de Efésios ainda, porque nem existia o Novo Testamento, certo? Olha isso. Daí em diante, metade dos homens trabalhava enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. Essas autoridades deram todo o apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Então tinha alguém guardando. Enquanto seu esposo trabalha, você também ora e guarda ele em oração. A tua parte também é trabalhar, lógico, mas você também é alicerce da sua casa. Ora, guarda e chama teu marido para orar. Se ele não ora ainda, vai fazendo a tua parte. Não desista de fazer a tua parte, porque vai chegar uma hora que a diferença é da tua oração vai ter resposta. Deus ama e ele confirma. Quando você está desistindo, vem alguém e fala: Deus está vendo tua oração, Deus está vendo tua lágrima, Deus está vendo o que está acontecendo. Não desiste. Ele sabe a hora que você chega no teu limite e ele vai te levantar. E se esse vídeo aqui que eu estou fazendo agora, que nem era planejado, vai cair na tua mão aí, se uma pessoa ouvir e falar: não, eu entendi, já valeu, porque não é nada sobre mim, é sobre ele. Eu estou dividindo o que ele falou comigo agora. E todos que trabalhavam levavam uma espada na cintura. O que é espada em Efésios? Espada é a palavra de Deus. Como é que eu vou lutar nas regiões celestiais e me cercar? O escudo é a fé. Escudo da fé e a palavra de Deus. Escudo da fé. Aí ele bota ali armados com lanças, escudos e flechas. Mas eles não estavam com capacete. Eles estavam com nessa hora da luta. E a gente já ganhou a armadura toda, né? Mas naquela época ele estava ali, ó. A palavra de Deus na espada e o escudo da fé. E trabalhando. Cada pessoa carregava material de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. Então você tem que fazer a obra e vigiar. Fazer a obra e vigiar. Isso até hoje. Faz a obra e vigia. Faz a obra e vigia. Eu não tenho força. Faz a obra e vigia. O nosso... Aí assim, ó. Neemias chegou à conclusão. O trabalho é muito espalhado e por isso nós ficamos muito longe um dos outros. Se vocês ouvirem a corneta tocando, tinha alguém do lado de Neemias só com a corneta, é um atalaia ali vigiando o movimento, porque não tinha celular, não tinha nada, né? Não tinha nem caixa de som para falar. Então, esse cara ficava com a corneta. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. Se ouvir alguma coisa, chama ajuda para guerrear com você. Não vai guerrear sozinha. Chama o teu pastor, o teu líder, uma amiga de fé, aquela mulher de guerra. Entendeu? Você não precisa ficar sozinho, porque sozinho o soldado não vence. Nós somos um corpo de Cristo. Nós somos um exército. A igreja é um exército. Não é um lugar de confraternização, uma sessão de grupo terapêutico. Não é. A igreja é uma guerra. É um exército. Nós estamos em guerra. E até hoje. Até Jesus voltar. O nosso Deus lutará por nós. Aí lá no 21. Metade de nós trabalhava nas muralhas enquanto os outros ficavam na guarda armados com lanças. Então tem
Papel para todo mundo. Tem o que não consegue trabalhar, ele vai orar. Tem o que não consegue trabalhar nessa área, vai na outra. O corpo de Cristo é feito de vários membros, vários ministérios e vários dons e talentos que Deus te botou para alguma coisa nessa vida para você servir. Até tinha postado antes, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Você tá só subsistindo, você não tá nem vivendo teu propósito ainda. Aí tua vida fica vazia, sem propósito, fica desanimado para fazer todo dia a mesma coisa, porque você tá fora do seu propósito. No 23, nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Até na hora de dormir, você vai pedir para Deus guardar a tua mente e você vai orar. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Armas nas mãos. É a palavra. É a palavra. Não tem saída. Você não vai ganhar nada se você não tiver a palavra de Deus. Nenhum casamento vai durar se não tiver Jesus no meio. No meio. É um cordão de 3 dobras. Essa aliança aqui tem que ter o marido, a mulher e Jesus. Senão não vai rolar. Em algum momento, o teu orgulho vai falar mais alto. Em algum momento, o teu amor próprio vai falar mais alto. Em algum momento, o teu ego vai falar mais alto. Em algum momento, as tuas feridas vão falar mais alto. E você vai só declarar o que a tua ferida está gritando na frente do teu esposo, na frente da tua esposa, e ela não vai aceitar, porque dói. Ficar aguentando sangue jorrando de outra pessoa por muito tempo dói. Então você vai procurar se curar. Você procura se curar. Você vai no dentista porque você tem dor no dente. Você vai no ortopedista porque você tem dor em alguma articulação, alguma coisa no teu osso. Agora, se você tá com problema emocional, aí você vai procurar um terapeuta. Vai procurar a raiz disso. Então, essa palavra hoje é a seguinte: não desista dos seus sonhos. Se você não tem força para ter coragem de levantar o que Deus colocou na tua cabeça, procura ajuda. Clama. Clama para Deus. Clama para os teus amigos de fé. Não vai falar para quem não tem fé. Não vai trazer os teus BO para quem não tem fé. Porque não vai rolar. Se a pessoa vai falar, separa. Se a pessoa vai falar, não, isso aí, vixe, muito longe. Quando eu casei, a primeira coisa que a gente fez foi vender carro e moto e comprar um apartamento. Quando a gente contava com a maior alegria do mundo que a gente ia casar e a gente ia comprar um apartamento, em vez de pagar aluguel, o que a gente ouvia? 99,99,999%. Só o pai e a mãe que acreditaram. O resto, todos, falava assim, com que dinheiro vocês vão conseguir isso? Como que vocês vão pagar? E se eu acreditasse naquilo lá, até hoje eu não teria uma casa própria, porque aquele apartamento deu outros apartamentos depois. Então, depois a gente comprou de novo um carro. Com que dinheiro vocês vão pagar a parcela? Então, sempre vai ter um sambalate, um Tobias no teu ouvido para falar. E às vezes não tem ninguém, é você mesmo, com as suas crenças de merecimento, de uma pobreza instalada, de um fracasso instalado, de uma voz que alguma vez, lá na tua infância, alguém falou para você assim, você não vai dar nada, você não vai dar em nada nunca. Sim, você só vai servir se você é ladrão. Ah, você não tem jeito. Você é destrambelhada. Aí botaram várias palavras, vários decretos sobre a sua vida, e você acreditou, assinou um contrato e está seguindo até hoje. Mas Deus tem outras coisas. E está onde? Na palavra de Deus. Então, que você possa ver hoje o que Deus está falando contigo. Peça para Ele confirmar e não desista. Tá bom? Era isso. Um beijo.